Glória ao Deus Senhor. seja louvado. Amém. 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 Deus mostra para nós lermos juntos. Eu nunca me lembro que eu li essa palavra. Está no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, Velho Testamento. Na minha Bíblia aqui, irmão, fica na página 1035. Daniel vem Ezequiel, depois é Daniel. Eu nunca me lembro que eu li essa palavra, não. Mas Deus mostrou, vamos ver o que Deus vai falar conosco. Se todos têm achado, vamos começar a leitura com a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. O textuário diz assim: o decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em Sirfaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: por que me tem escapado, se não fizerdes saber o sonho, e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho, e a sua interpretação, recebereis de mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me há fazer saber o sonho, uma só sentença será a vós, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para profetizar, proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, e me podeis dar sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira causa semelhante de algum mago ou astrólogo, os caldeus. Portanto, a causa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, sendo os deuses cujas morada não é com a carne. Então o rei muito irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram Daniel, seus companheiros, para que fosse morto. Então Daniel falou, avisando prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto ao mandado do rei, da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias,
e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque desde a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo, escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e darei ao rei interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias do teu sonho, e as visões da tua cabeça, e a sua causa, e a sua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos e fez saber que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei e para entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, eis que aqui uma grande estalta, esta estalta que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estalta era de ouro fino, e o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, o qual feriu a estalta nos pés de ferro e de barro, e se esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre e a prata, e o ouro, e os quais se fizeram como se prágana das eiras, e o estio e o vento o levou, e não achou lugar algum. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Um minutinho só, irmão, meu celular deu uma desatualizada. Glória a Deus. Aí chegou. Prezados irmãos e irmãs, todos nós ouvimos aqui a leitura da palavra de Deus. Como foi, irmão, o povo de Israel, quando caía em alguma causa, irmão, que desagradava o nome de Deus, Deus sempre corrigia seu povo. Mas ele nunca deixou o seu povo sozinho, irmão. Não, de forma nenhuma. E
Haja visto que a Babilônia entrou em Jerusalém por determinação de Deus e levaram cativos, irmão. Levaram cativo Daniel e Abednego, Sadraque e mais outro companheiro dele, e todos, irmão, levaram cativo. Então, quem está cativo em algum país estranho, irmão, tem que obedecer às ordens do rei. E o rei, irmão, quando viu aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, eles mudaram o nome deles, né, para ficar melhor para eles. E ali tinha alguém, irmão, que era o eunuco do rei, dava daquela comida para aqueles moços, servos de Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Mas primeiro, irmão, essa comida tinha que passar, vir de lá, de dentro da sala do rei. E segundo, irmão, o que o Espírito Deus revela, era passado por aqueles deuses pagãos, dali da Babilônia. Então, irmão, Daniel sempre foi um servo de Deus, sempre de oração. Deus colocou no coração dele para não participar daquele alimento. Agora, como não participar? Eles estavam cativos, eles eram praticamente escravos ali do rei, daquele povo da Babilônia. Então, quando ele queria conversar com o eunuco ali, Daniel falou assim, olha, tá eu, mas tá mais 3 jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria fazer um pedido para ti. Que pedido? Eu queria que nós alimentasse só de legumes e água, e não comesse a comida do rei. Aleluia, glória a Deus, santo. Então, irmão, o eunuco falou assim, olha, você me pediu coisa difícil, porque os outros que estão comendo a comida do rei, preparada já, se eu deixar de dar essa comida para vocês, sem ser daquela do rei, e acontecer alguma coisa, eles vão me matar. Daniel falou assim, olha, por favor, só por 10 dias só. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmão, eles se alimentaram de água e legumes. Agora, traduzindo isso nessa gloriosa comunhão, hoje espiritualmente falando, aleluia, Jesus, irmão, eu vou pegar o que o Espírito de Deus revela. Nós, como povo de Deus, irmão, nós não devemos se contaminar. Agora alguém pode falar assim, não, mas eu não estou contaminando lá com o mundo, com as coisas do mundo. Não, não. É mesmo dentro do meio do povo de Deus, coisa profunda, que talvez não dá nem para pregar num culto presencial. Mas aqui na live, irmão, que o Espírito de Deus nós vamos pregar. Aleluia, glória a Deus. A Irmandade se percebe, irmão, que está havendo uma deterioração no nosso meio, com algumas coisas que não é bom. Glória a Deus. Não é bom por quê? Hoje Deus vai abrir o entendimento, o discernimento do Espírito de Deus em cada irmão, em cada irmã. Glória a Deus. De comer alguma comida, alguma coisa que vem manuseado, porque o apóstolo Paulo falou nas suas epístolas, lá em Atos, e falou assim, eu bem sabei, vós irmãos, que após a minha partida, levantarão no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. Glória a Jesus. Salaia. Mas vocês ficam sabendo, quer dizer, avisou. Agora, voltando aqui para Daniel, no caso de Daniel que era cativo, Daniel procurou-se uma integridade pela educação que ele teve na linhagem de Israel.
Glória a Jesus, aleluia. Santo é teu nome. Ele não quis se contaminar. E cuidado, igreja, para não se contaminar com alguma comida que vem, mesmo no nosso meio, que não é da parte de Deus. Passa por algumas coisas. Glória a Deus eterno. Alamaia, Jesus. Salaia. Porque, irmão, uma mina, ela não pode produzir 2 tipos de água. Ou produz água doce, ou produz água salgada. Glória a Deus. Aleluia. A Irmandade está entendendo, né, irmão? Nós vamos falar por parábola. Irmãos, e Daniel ficou assim pensando, eu sei que esse manjar que o rei está preparando vai contaminar a nossa mente, a nossa alma. Nós somos da linhagem de Israel. E nós não podemos aceitar essas coisas que passam por ídolos, por outros ídolos, a não ser que vinda de Deus diretamente. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmão, como ele pediu, o eunuco falou assim, olha, só tem uma coisa, só 10 dias só. Porque senão a minha carência, a minha reputação vai ser caída por causa de vocês. E ali eles oraram, clamaram a Deus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós somos cativos. Rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, trouxe nós cativos. Será que nós somos obrigados a comer essas coisas, manjares, que não é da linhagem tua, Senhor? Glória a Deus. Deus ouviu a oração daqueles jovens. E o eunuco falou, então vocês ficam comendo legumes e bebendo água. Só 10 dias. Prezada igreja, quando eles foram se apresentar perante ali aquele eunuco do rei, e os outros que comiam aquela comida do rei, passava-se por outros deuses, outros ídolos, Daniel, mais seus 3 companheiros, estava muito mais forte, muito mais belo do que os demais. Glória a Jesus, aleluia. Hoje Deus manda pregar, irmãos e irmãs, cuidado para não comer comidas contaminadas. Glória a Jesus, alamaia. A igreja de Deus tem que comer uma comida pura, beber uma água cristalina, espiritualmente falando, glória a Deus. Deus dará o conhecimento para todos. Alaia. Hoje será derramado o dom de discernir os espíritos e não ser discernido por ninguém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, eles ficaram contentes, o dispenseiro ficou contente. Presta bem atenção. E logo em seguida, irmão, olha como é que é bom a pessoa não se contaminar com alguma coisa. Eles podiam se contaminar com a comida, comer o que quisesse, mas olha o que veio mais para frente depois. Aleluia. Como que é bom, irmão, preservar de alguma coisa e Deus faz sentir. Não coma dessa comida. Procura buscar na comunhão. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquilo que é melhor para você. Aleluia. Eles estavam preparados porque eles não tinham se contaminado com os manjares do rei. E logo em seguida, por permissão de Deus, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho. Mas ele não contou nada para ninguém. Lá como tinha os astrólogos, os adivinhos, e adivinhava o sonho do rei, quando ele contava. Mas só que dessa vez, por permissão de Deus, o rei não contou. É muito fácil, talvez, irmão, contar um sonho e alguém vir, pelo Espírito de Deus, interpretar. Glória a Jesus. A Irmandade está bem na comunhão, né, irmão? Mas o rei, irmão, ele sentiu não contar para ninguém. Ele queria fazer um desafio com seus astrólogos, seus adivinhos. E falou para Arioque, falou assim, olha, eu introduz os astrólogos, os adivinhos,
todos na minha sala, e se eles não adivinhar, não interpretar o meu sonho, pode matar. Eu já fiz um decreto, está decretado. Aleluia. Irmãos, irmãs, o homem não tem misericórdia de ninguém, não. Entrou alguém aqui muitas vezes, ferido, irmãs machucadas espiritualmente, glória a Deus, com alguma palavra que foi dirigida para a irmã, para o irmão, aleluia. Mas Deus manda te dizer, não vai atrás disso daí. Hoje eu te pego pela tua mão e te levanto e falo, vem filha minha, vem filho meu, eu te amo, foi meu filho que derramou sangue precioso na cruz. Não foi aquele, não foi Y nem X, não, foi meu filho. Então eu te chamei para vencer, aleluia. Irmã, irmão, tu vencerás esta luta de boca fechada. O silêncio está falando tudo. Você orou e falou, Senhor, parece que eu não vou aguentar mais, Senhor da glória. Eu não aguento essa opressão espiritual. O que estão fazendo comigo? O que fizeram com a minha filha? O que fizeram com meu filho? Glória a Deus. E não foi lá fora. Não foi no mundo. Foi no meio cristão. Glória a Deus eterno. Mas o Senhor manda te dizer, eu venho vindo de passos longos para tirar o irmão e a irmã desta prisão. Glória a Deus eterno. E ali, irmão, foi introduzido aqueles adivinhos, aquele astrólogo, como sempre eles adivinharam o sonho do rei. Mas só que o rei contava mais ou menos, dava uma dica. Mas por permissão de Deus, Deus não permitiu que o rei contasse nada. E ali já estava decretado, e os astrólogos procuraram, os adivinhos procuraram fazer uma forma, né, irmão, para ver se escapava alguma palavra do rei, para eles adivinhar o sonho. Mas o rei falou assim, olha, vocês estão querendo ganhar tempo. Aleluia. E já o decreto já tinha feito, não, para matar todos eles e as casas deles se transformar num monturo. Glória, aleluia. Irmão, irmã, por tua causa, o Senhor está fazendo um grande livramento pelas tuas orações, pelo teus clamor, irmão. Lá onde você congrega, lá onde você participa, glória, aleluia. E hoje a palavra vem te animando. Se esforça, minha serva, tenha bom ânimo, igreja de Deus. Eu não chamei ninguém para perecer, eu chamei para vencer. Aí de repente, irmão, alguém falou assim, olha, tem uns cativos lá do judeu, eles não davam atenção para isso daí. Daniel, eu senti chamar, então chama ele. E já fala para ele que o decreto está pronto. E Arioque, irmão, que era prefeito, já estava querendo começar a matar o sábio. Era decreto do rei. Quando Daniel soube, servo de Deus, irmão, falou, não, por que te apressas em fazer mal desse jeito? Aleluia, glória a Deus. Fala, ai a Deus eterno, aleluia. Tinha alguém já querendo apressar para fazer um mal para o irmão. Um mal para a irmã, alguma armadilha estava já pronta para ti, mas hoje por esta palavra será desatada essa armadilha em nome de Jesus Cristo e vai cair o cavalo e o cavaleiro, aleluia. Quem te armou esta arapuca, aleluia, ele mesmo vai cair, ela mesmo cairá. Calamanaia, Jesus. Porque nós somos, irmão, a igreja de nosso poderoso Deus. O Senhor manda dizer, quem toca num dos meus pequenininhos, toca na menina dos meus olhos. Glória a Deus. Então, irmão, Daniel pegou e já falou para Arioque com a voz altiva da parte de Deus. Por que se apressa tanto desse jeito em cumprir a ordem do rei? Quer dizer, uma ordem que não poderia ser um absurdo. Matar eles. Glória a Deus eterno. Bem-aventurado é você, irmã,
Bem-aventurado é você, irmão, que não tem prazer na morte de ninguém, nem do seu irmão, nem daquele que te acusou, nem daquela que está te desprezando. Não, de forma nenhuma. Alguém até falou, se fosse eu de você, eu levava na lei, eu fazia pagar isso, pagar aquilo outro. E a irmã falou, não, eu vou deixar nas mãos de Deus. Bem que tu fizeste, viu, irmã? Bem que tu fizeste, viu, irmão? Glória a Deus eterno. E hoje a palavra está te dizendo para você. Tem um que vai interpretar tudo o que está acontecendo contigo. Como teve Daniel, servo do Deus Altíssimo, que não se contaminou com a comida do rei, que era levado lá para os deuses que não é Deus, é ídolo. Ele não se contaminou. Então Deus deu a sabedoria para Daniel decifrar o sonho do rei, glória a Deus, e livrou todos os magos adivinhos da Babilônia da morte que estava previsto. Glória a Deus. Hoje, por esta palavra, Deus manda pregar. Alguém já estava condenado à morte, o decreto tinha saído. Aleluia. Calamanai, aleluia. Mas esta palavra vai livrar o teu filho, vai livrar a tua filha, seja o estado que for, aleluia. Seja o país que for. Eu ouvi as tuas orações, aleluia. A tua oração tocou no cume da santidade de Deus, aleluia. E Deus mandou a palavra hoje animando. Fica firme, irmã. Irmão, fica firme. Come e bebe, porque é muito grande a tua jornada na terra. Aleluia. Alguém decretou morte e o Senhor fala para mim é vida. Vida com abundância. Eu não cumpri ainda o que eu te prometi, viu? O rei fez um decreto para matar. E eu faço um decreto de vida. Glória a Deus. Mesmo que a enfermidade te cercou, te arrodeou, o mal das profundezas do inferno levantou contra a irmã, contra o irmão, Deus manda dizer, aleluia, espírito contrário. Você entrou por uma porta, por 7 você vai sair da casa da minha serva, do meu servo. Em nome de Jesus Cristo, retorna para as profundezas do inferno. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, o Espírito tem as suas hierarquias lá também. Tem as potestades, tem aqueles que são mais baixos. Glória a Deus eterno. E deu pela revelação, o Senhor mostra, irmão, que eu vou pregar. Teve uma reunião no inferno, irmão, e um da potestade maligna destinou 2 demônios para ir na casa do irmão e da irmã. Glória a Deus eterno. Aleluia. Mas devido às tuas orações, irmão, devido às tuas orações, você não se contaminou com nada, nem com mentira, nem com falsidade. Não gosta de caluniar ninguém. Deus manda te dizer. Eles vieram e eles receberam a ordem do inferno. Olha, faz um estrago lá naquela casa lá, porque vocês chegando aqui, como o rei prometeu, olha, se vocês adivinharem, eu vou dar dom, vou dar dádiva para você. Mas o demônio falou com os seus adeptos, olha, você vai lá na casa daquele crente, daquela crente, e estraçalha com tudo. Mas não é um só não, é todos. Aleluia. Mas a palavra já está repreendendo. Aleluia, Jesus, aleluia. Salaia. Vai voltar pelo mesmo lugar que ele veio, aleluia. E sabe que ele chegando lá, o que vai acontecer? Lá ele vai apanhar, vai ser preso, glória a Deus, porque ele não foi fiel para o seu rei, aleluia. Mas a irmã, o irmão, a igreja de Deus, que não se contaminou com nada, está chorando, está angustiada, estava, mas o Senhor diz, seja liberta em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, igreja de Deus, aleluia,
conectada nessa live, aleluia. Você entrou de uma forma, seja liberta em nome de Jesus Cristo. Glória, aleluia. Xalá, salai, aleluia. Ele fez um laço, falou assim, ele vai cair, ela vai cair nessa armadilha, mas quem vai cair é ele. Eu vou fazer uma cova aqui, ele vai cair. Agora eu quero saber onde é que está o Deus dele. É engano dele, irmã, a palavra já veio. Já está desatado o laço, a cova já está aberta para ele mesmo cair. Você vai saber só a notícia. Você soube o que aconteceu com fulano? Não, não sei. Olha, aconteceu isso. Você soube o que aconteceu com tal pessoa? Não sei. Aconteceu isso. Aleluia, Jesus. Alá, salai, aleluia. E o irmão e a irmã está livre dessa cilada demônica. Aleluia. Amém. Aleluia. A promessa que eu tenho na tua casa. Amém. Aleluia. É de salvação e não condenação. Glória a Jesus. Essa é a palavra que Deus tem mandado. Vitória, vitória e vitória. Tanto espiritual como material. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Comigo, em nome de Jesus Cristo, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Amém. Daniel, irmão André sentir, agradece a Deus, ou irmão Daniel, um dos dois. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo. Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Senhor, aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai, que habita no céu. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, volta nós de joelhos na tua presença, agora em ato de agradecimento, Senhor Deus, por este santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua serva que trouxe uma plena comunhão, aleluia, neste santo culto, naquele órgão, Senhor, na comunhão da meia hora. Graças te damos pelo teu servo, Senhor, que iniciou e abriu esse santo culto pela fé. Glória ao nome do Senhor, tu deste uma boa guia, direção ao teu filho, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela administração dessa sala, Senhor, que trabalhou com afinco e com amor. Glória ao nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, que tu deste força para abrir a sala, receber o teu povo. Glória ao nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas plataformas que o Senhor a preparou de nós se juntarmos aqui, Senhor, nesta comunhão santa, e foi entoado, Senhor, hinos de louvores à tua santidade divina. Graças te damos, aleluia, que foi elevado, Senhor, uma oração, 3 orações, Senhor, de súplica, te rogando e te suplicando os teus favores, a tua misericórdia, Senhor, a tua presença que não faltou no nosso meio. Pai eterno e justo, as obras que foram contadas, que edificou a nossa fé. Eterno Deus e Pai de bondade, graças te damos, Senhor, por essa igreja reunida na comunhão, que trouxe, Senhor, na comunhão a revelação da sua santa e bendita palavra, que tu deste ao teu filho, Senhor, esta palavra, Senhor, que veio, Senhor, ademoestando os teus filhos, Senhor, a tua igreja na comunhão, para não participar de nenhum manjar estranho, Senhor, de nenhum alimento estragado, Senhor, glória ao nome do Senhor, mas para ter o discernimento do que vem de ti, Senhor, glória a Jesus. Graças te damos por esta rica palavra, Senhor, que colocou nós numa comunhão plena, aleluia, veio falando com a nossa alma, Senhor, desvendando o segredo e mostrando o plano de Satanás que tentou embargar nossa carreira na graça, mas esta mesma palavra, Senhor, graças te
convidamos que ela venha determinando na nossa história vitória nas nossas vidas. Aleluia, Pai eterno e justo. Te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te pedimos ainda, continua abençoando o teu servo, Senhor, irmão Jeremias, a tua esposa e família, Senhor. Aleluia, todos que, aleluia, compareceram, Senhor, nesta boa comunhão, as tuas servas, Senhor, organistas, os músicos, toda essa querida irmandade reunida, Pai eterno e justo, vai de encontro, Senhor. E se tem alguém, Senhor, que ainda não sentiu a tua presença, Senhor, está de cabisbaixo, entristecido, Senhor, poderoso é o Senhor por esta simples oração de agradecimento, Senhor. Entrar nos corações, nos lares, fazer uma obra de libertação, Senhor, e nós te glorificar. Assim, graça nós te damos por tudo, Senhor, em nome e honra de Jesus Cristo, teu amado Filho, que és bendito e eterno. Amém. Amém. Glória. Rei da glória. Maria la sobre la salamai calai, aleluia, Maria la salaia. Glória a Deus eterno, santo é teu nome, Pai. Nome de Deus seja louvado. Amém. Amém.